Qual é o melhor regime para minha empresa? Escolher o regime tributário errado, gente, pode fazer a sua empresa pagar muito mais imposto do que deveria. E o problema é que muitos empresários simplesmente nem revisam essa decisão. Eles entram em um regime e ficam ali por anos, sem saber quanto de dinheiro estão deixando na mesa, quando que poderia mudar, se está pagando mais, se está pagando menos. E isso, gente, na prática, vira perda de caixa todos os meses. Eu sou Naira Del Duca, CEO da GTCom Brasil Contabilidade, e nesse vídeo eu vou te explicar de forma direta e prática quais são os 3 regimes tributários, como cada um impacta o caixa da sua empresa e o que você precisa analisar para você tomar a decisão correta e definir qual é o melhor regime para você. No Brasil, uma empresa ela pode optar por 3 regimes tributários: Simples Nacional, Lucro Presumido e Lucro Real. Cada um deles tem regras próprias, limites de faturamento e impactos diferentes no seu resultado. E aqui está o ponto mais importante: a escolha certa depende do momento da sua empresa. Não existe uma regra geral, porque o que era ideal quando você começou pode não fazer mais sentido hoje. E é por isso que essa decisão ela precisa ser revisada, ela precisa ser vista com frequência, pelo menos, no mínimo, uma vez por ano, gente. O Simples Nacional, ele é o regime mais utilizado por pequenas e médias empresas. Isso ok, 80% das empresas no Brasil estão no Simples Nacional. E o principal motivo disso é a simplicidade dele. Você paga todos os impostos em uma única guia, com vencimento até o dia 20 todo mês. As alíquotas elas variam de acordo com a atividade e de acordo com o seu faturamento. Quanto mais você vende, mais você paga. Para comércio, por exemplo, você começa com 4%. Para serviço, você pode começar de 6% até 15%. O limite de faturamento ele é até 4 milhões e 800 por ano. E as principais vantagens são menos burocracia, alíquotas menores no início, redução na carga previdenciária sobre a folha de pagamento. Mas também existem muitas limitações nesse regime. Existe um teto de faturamento. Você não aproveita os créditos tributários do que você gasta. E você pode ter, inclusive, restrições nas suas operações, porque você não vende para os grandes, você não gera crédito para eles. Por isso, o Simples Nacional ele costuma ser ideal no início, mas conforme a empresa cresce, essa conta começa a mudar. Já o lucro presumido, por exemplo, gente, o imposto ele não é calculado diretamente sobre o faturamento como muitos dizem e muitos acham. A Receita ela presume um percentual de lucro com base na sua atividade. Ou seja, para comércio, esse percentual é de 8%. Você paga o imposto como se você tivesse um lucro de 8%. E para serviços, um lucro de 32%. E é sobre esse lucro presumido que incide o imposto de renda pessoa jurídica e a contribuição social sobre o lucro líquido. Esses tributos eles são pagos trimestralmente, enquanto o PIS e COFINS paga mensalmente. As vantagens aqui são um limite de faturamento muito maior, que é 78 milhões por ano. O cálculo ele ainda é relativamente simples e a possibilidade de aproveitar créditos também existe. Mas também existem aqui pontos de atenção. Dependendo da margem real da empresa, a carga tributária ela pode ficar maior nesse regime sim. E a estrutura contábil ela precisa ser mais organizada do que a do Simples. Esse regime ele começa a fazer sentido quando o faturamento cresce e o Simples ele deixa de ser vantajoso e quando a sua empresa começa a se organizar. Já o lucro real é um regime mais complexo, mas em muitos casos ele é o mais justo de todos. Aqui o impacto ele é calculado em cima do seu lucro, ou seja, sobre o que realmente sobrou no seu bolso, depois de todos os custos e despesas descontados, é que você vai pagar. E se a empresa tiver prejuízo, você não vai pagar naquele período. E ainda você pode compensar o prejuízo no futuro. Então, para empresas com uma margem baixa, isso pode representar uma economia significativa. As vantagens elas são muito claras, gente. Tributação mais precisa, sem limite de faturamento, maior aproveitamento de créditos. Você pode vender para qualquer tamanho de empresa, só que o nível de exigência ele é muito mais alto. A contabilidade ela precisa ser extremamente organizada, com controle detalhado de todas as operações e a fiscalização tende a ser mais rigorosa. E aqui, gente, existe um mito que muita gente acha. Apenas empresas do lucro real são fiscalizadas. Isso não existe mais. Isso existia lá atrás, quando a fiscalização era feita através de pessoas, do fiscal. O fiscal, obviamente, se ele tinha que fiscalizar alguém, ele pegava
pegava os grandes, ele não pegava os pequenos, porque era um volume muito maior de informação, era um imposto muito maior e possuíam menos fiscais para poder fazer esse tipo de fiscalização. Hoje em dia é tudo automático, é cruzamento de dados, então não existe isso que a empresa lucro real ela é mais fiscalizada com as outras. Hoje em dia, qualquer empresa é fiscalizada desde que deixe alguma coisa errada no sistema aparente da Receita Federal. Agora, vem uma pergunta que vocês fazem muito. Qual é o melhor regime para minha empresa? E a resposta muito honesta para você é: depende. Depende do seu faturamento, da sua margem de lucro, do seu tipo de atividade, do volume de despesas e do momento do seu negócio. Não existe um regime melhor para todo mundo, não existe um padrão. Existe o regime certo para a sua realidade. E tem um ponto que é muito crítico aqui. Essa escolha, ela é feita uma vez por ano. Se você errar nessa escolha, você vai carregar essa decisão por 12 meses. Algumas situações a gente consegue arrumar durante o ano, mas isso não é uma coisa que você pode correr esse risco, porque o planejamento tributário, ele precisa ser bem feito. Antes do ano começar, você já tem que saber qual é o seu melhor regime para o ano seguinte, com base nos números reais da sua empresa daquele ano corrente. Se você nunca parou para analisar se você está no regime certo, esse é o momento. Empresas que fazem esse planejamento corretamente, gente, pagam menos impostos, pagam impostos de forma legal muito menores do que as outras e ganham muito mais fôlego de caixa, condições de crescer. Na descrição desse vídeo tem um link direto para a equipe da GT Com Brasil Contabilidade. A gente analisa a sua situação, te orienta sobre o seu regime e cuida da sua contabilidade mensalmente. Se esse conteúdo te ajudou, se inscreve aqui no meu canal, ativa o sininho das notificações e deixa aqui no comentário quais são as suas dúvidas, porque eu leio todas e eu posso trazer um vídeo para você te explicando sobre as suas dúvidas. Até o próximo vídeo.